do Real, da Arthur Inácio, e a sede. A sede tem a coordenadora, irmã Priscila, irmã Regiane, né? Que sempre está aí coordenando. Vamos estar orando por esse projeto, em nome de Jesus. O irmão Jário vai estar orando. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus que está nos céus, Deus Altíssimo, Deus Santo, Deus Poderoso, neste momento, ó Pai, te apresentamos, ó Deus, o pastor Heraldo em tuas mãos. Pai, continua usando ele, ó Pai, como vaso, um instrumento, ó Pai, precioso em suas mãos. Continua falando, ó Pai, com tua igreja, Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero desde já agradecer ao pastor Alberto pela confiança, amada igreja. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 20 até o 23. Primeiro Coríntios, capítulo 15, do verso 20 até o 23. Vamos fazer essa leitura aqui pelo telão para todos acompanharem. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Que eu diminua e que o Senhor cresça. Amados irmãos, amada igreja, nós estamos diante de uma promessa maravilhosa. Nós estamos diante da promessa mais maravilhosa que o Senhor nos fez, que foi a promessa de vida eterna. Não há outra promessa mais poderosa, mais gloriosa e mais importante do que essa. Por isso, falar de primícias é falar de Cristo. Falar de primícias é falar de Cristo como a primícia que Deus nos presenteou. Cristo é a primícia, é o melhor que Deus tinha e nos presenteou, meus irmãos. Se a gente voltar no capítulo 3 de João, versículo 16, que é chamado de o coração da Bíblia, nós vamos encontrar lá um resumo desse plano perfeito de Deus para a nossa vida, dessa primícia de Deus para a nossa vida, que foi nos dar o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar e nos dar vida eterna. E a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, a sua primícia, Deus deu de presente para morrer em nosso lugar, para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, para nos garantir a vida eterna. E Jesus é a primícia de Deus, é o melhor de Deus que Ele deu para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, meus irmãos, nada é mais precioso do que essa promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida, a promessa de vida eterna. A promessa de vida eterna ao lado do Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou primeiro, aleluia, como diz a palavra que nós lemos aqui nessa noite. Cristo ressuscitou primeiro dentre os mortos, e Ele é a primícia daqueles que já morreram. Ele é o primeiro a ressuscitar, e depois todos aqueles que forem fiéis, todos aqueles que perseverarem até o fim, como diz a palavra,
todo aquele que for fiel e perseverar até o fim será salvo, receberá coroa de vida eterna. Essa é a promessa mais maravilhosa da Bíblia, a promessa de vida eterna. Por isso, meu amado, minha amada, agarre-se nessa promessa nessa noite. Se permaneça fiel a Cristo, permaneça fiel a Jesus, permaneça fiel à palavra de Deus, mesmo no meio das circunstâncias, no meio do processo, no meio da caminhada. Continue fiel, continue perseverante, não desista, porque no final da jornada tem coroa de vida eterna, tem a recompensa final, tem o cumprimento da promessa, que é vida eterna para todo aquele que nele creia. Aleluia! Todo aquele que em Jesus crê e confessa o seu nome tem vida eterna garantida. É promessa infalível de Deus. Essa promessa é infalível, como nos diz a palavra em 1 João 2,25. O apóstolo João confirma essa palavra que nós estamos aqui nessa noite refletindo. Ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna ao lado do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode continuar glorificando o nome do Senhor, glorificando a Deus, porque Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. O Senhor é maravilhoso. Deus é um Pai amoroso que nos deu o que Ele tinha de melhor, a sua primícia Ele nos deu, que foi o seu Filho amado, que foi Jesus, para ser sacrificado no Calvário, por amor a mim e a você, que não merecia, mas Ele mesmo assim nos amou primeiro, diz a palavra. Ele nos amou primeiro. Ele, quando subiu aquela cruz, Jesus quando subiu lá, Ele estava pensando em mim e em você por amor. Ele se entregou por amor e confiando na promessa do Pai, a promessa de ressurreição e a promessa de vida eterna. Jesus subiu no Calvário pensando em mim e você. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco. Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Aleluia. Mas para herdar essa promessa, meus irmãos, é preciso um alinhamento. A primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é que existe uma promessa, a promessa de vida eterna, que Deus nos fez, como está em 1 João 2,25, essa promessa que Deus nos fez, a promessa de vida eterna em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. E para cumprir essa promessa, é preciso que nós nos alinhemos à vontade perfeita de Deus. Para que nós possamos usufruir do cumprimento da promessa de Deus, é preciso alinhamento com a sua perfeita vontade. É preciso um alinhamento com o propósito. Porque quando nós recebemos a promessa, automaticamente nós estamos sendo ligados, levados e conectados ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é o objetivo final. O que é propósito? O propósito é um plano final, um plano perfeito que Deus fez. E o plano perfeito, o objetivo final de Deus é que ninguém se perca, é que todos sejam salvos, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, do Evangelho de Jesus. O objetivo final, o projeto final, o plano de Deus perfeito é que todos se arrependam e sejam salvos pela graça de Deus. E esse é o chamado de Cristo para nós nessa noite. O chamado de Deus é esse, é que todos se arrependam, é que todos se alinhem ao propósito de Deus. E para se alinhar é preciso que a gente possa suportar o processo, que a gente venha suportar o processo. Para receber o cumprimento da promessa é preciso ser resiliente durante o processo, durante a caminhada, durante a jornada.
é preciso resiliência, é preciso perseverança, capacidade de se reinventar, capacidade de recomeçar. Isso é resiliência, é capacidade de perseverar e de não desistir. Não desista, igreja do Senhor, continue marchando em fidelidade, em perseverança, porque no final Deus é fiel para cumprir as suas promessas e a sua bendita palavra para a sua igreja e para a sua vida. Ele é fiel. A Bíblia já nos diz, lá em Hebreus capítulo 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu vida eterna, ele prometeu vida na sua presença, ele prometeu perdão, alegria eterna, e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Apeguemo-nos com confiança à palavra de Deus, porque quem nos prometeu é fiel, meus irmãos, para cumprir a sua promessa. Vamos lá para o Antigo Testamento, Josué capítulo 23, 14. Fala que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Olha só o que diz a palavra. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez, o seu Deus fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Aleluia! Toda promessa que Deus faz, Ele é fiel para cumprir. Nenhuma das promessas de Deus vai falhar, meus irmãos. Como disse bem o nosso irmão Jó, ele disse: eu bem sei que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus planos, nenhuma das suas promessas, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia! A promessa de Deus é fiel, ela vai se cumprir na nossa vida. A promessa de vida eterna, a promessa de salvação, essa é a maior de todas as promessas. Josué 21, 45, Josué continua reafirmando: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Glória a Deus. A pergunta nessa noite que fica para a nossa reflexão é: qual é o chamado, qual é o propósito, qual é a promessa que Deus fez para a tua vida, meu irmão e minha irmã? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Qual foi o chamado, qual foi a promessa que Deus te fez? Talvez você chegou aqui, quem sabe desanimado ou desanimada, mas eu quero te dizer nessa noite que toda promessa passa pela prova do tempo. Toda promessa antes de se cumprir passa pela prova do tempo, antes que ela se cumpra. E essa prova do tempo é chamada de processo na nossa vida. É chamada de caminhada, de peregrinação, de deserto, de provas, de provações. Esse é o processo na vida de todo crente, de todo servo e serva de Deus. Talvez algum de nós chegou aqui, quem sabe, achando que Deus está atrasando, está demorando demais de cumprir aquela promessa que Deus fez, quem sabe, há 5, há 10, há 15, há 20, há 30, há 50 anos atrás, e ainda não se cumpriu por completo. Mas eu quero te dizer que em 2 Pedro 3,9 tem a resposta para a tua vida e para a minha. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Deus não retarda a promessa, Ele não chega atrasado nem adiantado.
A promessa de Deus só vai se cumprir na nossa vida no tempo determinado da vontade perfeita de Deus e quando nós nos alinharmos plenamente com o seu propósito. A pergunta é: será que eu e você estamos alinhados com o propósito, com o chamado e a chamada de Deus na nossa vida? Estamos alinhados para receber o cumprimento da promessa? Estamos alinhados com o Senhor? Estamos alinhados com o céu? Estamos alinhados com o coração de Jesus? Estamos alinhados em plena comunhão com o coração do nosso Senhor Jesus? Será que estamos alinhados com Ele? Em plena comunhão, em plena intimidade? Será que ainda temos ouvido a sua voz? Porque tem muitas promessas que são condicionais à nossa obediência. Tem muitas promessas da Bíblia que são condicionadas. Tem algumas promessas que são incondicionais, mas outras, a maioria delas, são condicionadas à nossa fidelidade, à nossa obediência, ao nosso alinhamento com a vontade perfeita de Deus. E será que estamos alinhados para receber? Ou estamos distantes? Ou estamos murmurando? Porque muita gente deixou de receber a promessa de Deus, como o povo do deserto, porque murmuraram durante o caminho, e foi preciso toda uma geração ser eliminada, ficar para trás, ficar prostrada no deserto, porque murmuraram, se desalinharam do coração de Deus, se afastaram do coração de Deus, se afastaram da presença de Jesus, se afastaram de uma vida devocional, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com a palavra, de leitura, de meditação na palavra, se afastaram, se desalinharam do centro da vontade de Deus. Por isso ficaram pelo caminho. Mas nessa noite, a Bíblia diz que, em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus está agindo, Deus não está parado, ainda que alguém ache que está demorando, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. O propósito de Deus final é sua salvação, é a nossa salvação. O propósito perfeito de Deus, o plano perfeito de Deus é a salvação de todo ser humano, de todo aquele que nele creia. E todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Até mesmo as provações, até mesmo os desertos da nossa vida, até mesmo as aflições, as dificuldades, as portas fechadas, as lutas, as enfermidades, tudo isso o Senhor está trabalhando em nosso caráter para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos moldar à sua perfeita vontade. Meu irmão, minha irmã, o deserto que nós passamos, a luta que você atravessa, a prova que nós atravessamos, é preparo de Deus. Deus está nos moldando, Deus está nos transformando para que nós possamos entrar na cidade da Nova Jerusalém pela porta da frente. Aleluia, a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E poucos há que entrarão por ela, mas nós queremos estar no grupo dos poucos que vai atravessar, que vai passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. É na prova mesmo, meu irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. O processo muitas vezes é doloroso. O processo, a caminhada até chegar ao cumprimento da promessa é doloroso mesmo. É com lágrimas, é com choro, é com o joelho no chão,
aleluia, com o joelho no chão, com o joelho dobrado, é nas madrugadas derramando lágrimas, clamando ao céu por socorro, é na dificuldade, é no meio das aflições, é no meio das provações, das angústias, mas a Bíblia nos garante, Jesus nos garante que mesmo no meio das aflições, Ele diz: eu venci o mundo e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até mesmo nos vales de sombra de morte, o Senhor diz: eu ali estou contigo. O Senhor é nosso pastor e nada nos fará, de nada teremos falta. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não temeremos mal nenhum na caminhada, porque o Senhor está conosco. E quem tem Jesus do seu lado, na sua vida, no seu coração, nós temos a maioria, nós estamos com o maior de todos, nós estamos com tudo, porque Jesus está conosco. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, aleluia. Quem tem Jesus tem tudo, passa pelo vale, dando glória a Deus. Passa pelo processo de aperfeiçoamento. Deus está te lapidando. Deus está nos lapidando. Como Ele lapida uma pedra preciosa, como Ele lapida o ouro, passa pelo fogo, para tirar as impurezas e ficar o ouro puro. É assim que Deus trabalha na vida de todo aquele que tem uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Ele está nos trabalhando, está nos moldando, está nos lapidando para que a gente fique, que a gente seja como ouro precioso, ouro puro nas suas mãos, como um vaso precioso, um vaso reconstruído, um vaso que seja útil na sua mão. Se o chamado de Deus para a sua vida é para louvar a Deus, continue louvando, continue adorando. Se o chamado de Jesus para a sua vida é pregar a palavra, continue pregando em todo o tempo. Se o chamado de Deus para a tua vida é através da profissão você fazer missões, seja como médico, como advogado, como engenheiro, como uma professora, como psicólogo, como uma psicóloga, como caminhoneiro, seja qual profissão for, como pedreiro, continue deixando Jesus te usar através da tua profissão. Continue deixando Jesus te usar com excelência na tua profissão. E seja a boca de Deus para curar. Seja a boca de Deus para curar. Aonde Deus te plantou, seja a boca de Deus, seja canal de Deus, seja vaso de Deus, seja um canal na mão de Deus, seja uma ferramenta na mão de Deus, para que Ele cumpra o seu propósito, que é salvar vidas, é salvar almas, é levar vidas para o reino dos céus. Esse é o propósito de Deus, é salvar, é vida eterna. Para a gente receber o cumprimento da promessa, temos que estar alinhado com o coração de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Temos que mergulhar no propósito diariamente, numa vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de comunhão, uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, uma vida diária de testemunho, uma vida diária de testemunho, onde Deus te plantou, no teu trabalho, no teu bairro, na tua família. Continue testemunhando, continue sendo um vaso transbordando vida dentro do teu lar. Transborde Jesus no teu trabalho, transborde o perfume de Jesus no teu trabalho, transborde esse bom perfume de Cristo pela tua profissão, aonde Deus te colocou, na tua família. Continue alinhado com o chamado, continue alinhado com o propósito de Deus, porque no final Ele vai cumprir a promessa e vai nos dar a vida eterna, porque Ele é fiel para cumprir. Diz a palavra em Eclesiastes 3:1 que
para tudo há um tempo determinado, e há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Em Isaías 55:11 também diz que assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não falha, é infalível. A palavra de Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ela não voltará vazia, mas essa palavra vai atingir o propósito para o qual o Senhor a enviou. E por último, meus irmãos, nós temos que suportar o processo para herdar a promessa. Para herdar a promessa, a gente precisa suportar o processo que passa pela prova do tempo. O tempo do processo, para o propósito de Deus ser cumprido, toda promessa ela passa por essa prova do tempo. É o caminho até chegar ao cumprimento da promessa. E nós precisamos, como salmista, esperar com paciência no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nós temos vários exemplos, meus irmãos. Como Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, ele diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pelo processo de lapidação, de transformação que o Senhor está sempre nos transformando, sempre nos lapidando, sempre trabalhando em nós. Precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos transforme. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Romanos 5, 3 e 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Deus está trabalhando em nós, precisamos permitir que o Espírito Santo continue nos moldando. Salmo 138, verso 8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Aleluia! Mas para chegar ao cumprimento da promessa, ao objetivo final, ao plano final de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, como disse o apóstolo João. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para chegar lá, é preciso que a gente mantenha a nossa fé viva. É necessário que a gente não perca a nossa fé, que a gente não desista no caminho, que a gente persevere e seja resiliente no processo. Para herdar a promessa é necessário suportar o processo. Porque quem desiste não vai herdar a promessa. Quem olha para trás como a mulher de Ló não vai herdar a terra prometida. Quem fica pelo caminho murmurando também não vai herdar a terra que Deus prometeu a seu povo, a sua igreja. Então é necessário que a gente olhe para os exemplos de José. Na Bíblia tem vários exemplos de resilientes, de homens e mulheres que perseveraram, de homens e mulheres que mantiveram o seu foco no propósito de Deus, como Josué e Caleb, que não desanimaram quando viram lá gigantes na terra que Deus prometeu, mas ele falou: maior é o nosso Deus, que pode derrotar qualquer gigante. E eles, por perseverarem, por serem resilientes, por eles terem visão de águia, mantiveram sua visão no propósito, mantiveram-se alinhados ao propósito e à vontade de Deus. Josué e Caleb herdaram a promessa, entraram na terra prometida. José também, Deus fez uma promessa e passou pelo teste do tempo, das provações, foi humilhado. E Deus honrou a sua palavra, porque José foi fiel.
José em nenhum momento se desalinhou do centro da vontade de Deus. Em certo momento de provação, José falou: jamais eu pecaria contra o meu Deus. Jamais eu pecaria contra o meu Deus. Para você entender o nível de compromisso, o nível de intimidade, o nível de alinhamento com o propósito de Deus. De José, de Caleb, de Josué, de Abraão, que também foi fiel. Apesar das dificuldades que ele passou, apesar das lutas que Abraão passou no meio da caminhada, apesar dos erros que ele cometeu junto com sua mulher. E a gente não pode cair nos mesmos erros de Abraão, da precipitação, nos mesmos erros de Sara, que se precipitou, porque achou que a promessa estava tardando. Mas no final, eles corrigiram a rota. Abraão e Sara, apesar de terem se precipitado em algum momento. E aí tem uma palavra de Deus de advertência para nós, igreja, hoje: não se precipite. Não se precipite como Sara. Se o teu casamento está difícil, se a luta está difícil na tua casa, não se precipite para você não abrir brechas para destruir o seu casamento, a sua família. Tenha sabedoria de Deus, tenha resiliência, persevere com visão no propósito de Deus. Não abaixe a sua visão para olhar para os problemas, continue olhando para Jesus, porque Ele é a primícia de Deus e Jesus vai te dar sabedoria para você não abrir brecha no teu casamento, na tua família, para destruir a tua família por causa de falta de sabedoria, por causa de precipitações, por causa de falta de fé. Continue com a fé em Jesus. Continue com a fé viva. Porque aquele que te prometeu é fiel. Não ache que está demorando, é Deus trabalhando em nós. Quando a gente estiver preparado, Ele vai nos abençoar. Ele vai cumprir a promessa. Enquanto a gente não estiver preparado, Ele, como Pai, não vai cumprir. Não vai entregar a bênção, porque senão a gente vai se perder. Ele só vai entregar a promessa quando nós estivermos preparados, prontos para receber aquilo que Ele nos prometeu. Mas aquele que prometeu é fiel. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Convido a irmã Evelyn para louvar aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E a gente conclui com esse louvor, com essa oração. Fique de pé. Vamos estar concluindo com essa oração. Com essa oração, com esse louvor. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Amém? E após o pastor vai estar concluindo. Aleluia, irmão, ela vai louvar a Deus. Glória a Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar.
ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? E o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele Nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Amém. Ô, glória! Graças a